Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gilberto Betão e nós estamos mais uma edição do Cidadão para Cidadão. É um espaço especial dentro do nosso canal no YouTube Ipatinga em Foco. Eu estou muito feliz porque temos uma temática muito interessante. Hoje nós estamos recebendo visitas ilustres, uma visita ilustre, a visita do nosso pré-candidato Rogério, tá, Rogério? Um abraço, prazer maravilhoso ter você conosco. Prazer é todo meu, Betão. Obrigado pelo convite. Amém. Também Paulo Albino, grande Paulo Albino, Paulão, está aí, nós estamos recebendo você. Obrigado. E grande Geraldo Romualdo. Alô, professor. Isso aí, Geraldo. Estamos aí de novo. Tomando, Mais uma vez, né? Isso aí. E tomando aquele cafezinho, tá? Tem um suquinho também. Estamos naquela felicidade tremenda, porque a nossa introdução, nosso bate-papo hoje é baseado num vídeo que o Gil, que é do Partido Patriotas, ele produziu, ele é um pré-candidato também, ele produziu fazendo uma análise dos gastos da Câmara de Vereadores de Ipatinga do ano 2019. E o Gil é uma pessoa que tem feito a diferença em relação à análise de dados, é um técnico, fez de forma minuciosa, ele fez uma mineração, ele minerou os dados, mostrando a dificuldade que é do cidadão comum encontrar esses dados nos sites públicos aí, tornando assim a vida do contribuinte mais difícil para encontrar as respostas necessárias. Eu havia esquecido de falar, o Geraldo é pré-candidato também a vereador, tá? Pré-candidato a vereador. Eu estou junto com vocês e nós vamos assistir o vídeo. Como vocês sabem, eu tenho formação em administração pública e o meu grande interesse sempre foi números, conta pública. Sempre eu gostei muito de avaliar, analisar balanços, esse tipo de coisa. E analisando um aqui, o outro ali, a gente vai percebendo que com o passar do tempo, as coisas, em vez de ficarem claras no Brasil, elas só vão dificultando, Até eu fiz uma crítica alguns tempos atrás sobre os sites de transparência, das câmaras, da cidade, do estado, das assembleias, Não sei se o pessoal lembra, mas, gente, a coisa realmente horrorosa, Como esse gráfico que tem aqui, já eu vou falar dele um pouquinho, dos gastos lá da Câmara Municipal de Ipatinga, O cidadão de bem não tem capacidade e nem precisaria, na verdade, Mas aqui, eu fiz esse gráfico baseado na exportação. Primeiro eu tive que exportar as planilhas, elas deviam estar lá prontas, A planilha de gastos da Câmara Municipal, ela devia estar lá assim, planilha anual de gastos da Câmara Municipal. Está aqui, empenho tal, gasto tal, foi feito esse gasto, pagou esse contrato, pagou esse servidor e pronto. O que eles fazem? Quando você entra lá naquele site, você vem aqui, por exemplo, está tudo separado, E assim, de forma eu acho que a pretensão mesmo aqui é esconder o dado, Porque eu levei em torno de 3, 4 horas só para apresentar os dados, só para dar uma melhorada nos dados. Os dados deviam estar prontos. Aí você, mas os dados estão lá. Mas quando o cidadão de bem comum quiser saber, por exemplo, aqui, vamos entrar aqui, gestão de pessoas. Aí eu quero saber, eu quero exportar os dados da folha de pagamento, Aí já começa aqui, o cara entra, folha de dados da folha de pagamento. Vamos exportar os dados aqui. Está trabalhando, aí você está lá esperando, o cidadão está esperando. Vê se o cidadão comum vai fazer isso. Não faz, gente, não faz. Entendeu? O que acontece nessas horas? Acontece o seguinte, você tem que vir aqui, colocar a data, tem que escolher o ano, colocar a data que você quer. Aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar um arquivo, vai pedir para você salvar o arquivo. Sabe-se lá onde, se você tem condição de salvar, se tiver. Aí vai salvar olha bem, ele vai salvar um arquivo zipado. O que é um arquivo zipado? Compactado, porque o arquivo é grande. Aí ele salva aqui, aí você tem que entrar nesse arquivo, dizipar o arquivo, depois você tem que entrar lá, minerar os dados, porque os dados normalmente não vêm de forma facilitada, Então isso aí deixa muito a desejar, Mas então,
Dentro dessa premissa aí, a gente consegue. Quem tem um curso, que estudou um pouquinho Excel, consegue. A gente vê aqui, por exemplo, ó, esse gráfico eu estou trabalhando nele ainda, né? Mas você vê aqui, a gente está falando aqui de gastos gerais da Câmara, né? A gente vê que, olha, o que acontece? Folha de pagamento. Isso aqui é tudo folha de pagamento, despesas, diárias, né? Uma Câmara dessa aí, ela está gastando aqui, nesses gastos gerais aqui, né? Não estão incluídos aqui o folha de pagamento, né? Está gastando 28 milhões a Câmara gasta com as suas despesas, né? Com muita estrutura, com pagamento, um monte de coisa aqui que realmente o gasto é exorbitante, né? Esse ano a Câmara teve uns problemas aí, os caras acho que pisaram um pouco o pé no freio e acho que as despesas foram até menores, né? Vou até fazer essa pesquisa para depois passar para vocês. Mas o que acontece, cara? Os caras enfiam a mão mesmo. E aquilo ali E depois sabe o que faz? Fala assim, nós vamos devolver, vamos fazer a cerimônia para a gente devolver dinheiro. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui, 8 minutos. Devolver dinheiro. A hipocrisia danada, cara, entendeu? Sem tamanho. E a gente vai vendo aqui, ó. Os grandes gastos são quem? INSS, olha lá, ó. 3.387.923,40 e Câmara, gastando com a sua estrutura, 21 milhões. Gente, se você pegar, ó, o que a Câmara gasta aqui, ó, vou pegar aqui, hein? Vai dar 24 milhões. Se você pegar o que a Câmara de Patinga gasta per capita, eu tô pegando vamos pegar aqui os 27 milhões, né? 27 milhões, ponto. 27 ponto, vamos arredondar, 7,5. 27 milhões de reais. Dividir pelo número de vereadores, cara, a gente gasta 1.447.368 para uma Câmara daquele tamanho. É muita grana, gente. Não tem condição. Uma Câmara num município razoavelmente grande, 280 mil habitantes, sei lá quanto Patinga está hoje, 270, 280, é muito dinheiro, cara, é um valor per capita gasto de uma forma exorbitante, né? Vou falar muito claramente para você, gente, por que os vereadores não gostam de fiscalizar? É simples, eles deixam de ter a máquina pública a serviço deles. Então vereador nenhum quer fiscalizar, porque fiscalizar é ser chato. Fiscalizar é encher o saco do prefeito, fiscalizar é encher o saco da própria Câmara, do próprio presidente da Câmara, encher o saco dos órgãos, dos secretários, fiscalizar é isso. Ótimo vídeo do pré-candidato Gil, de Patinga. E, Rogério, dentro daquilo que nós vimos ali foi a questão da dificuldade de acesso do cidadão aos dados. Acesso aos dados da Câmara de Vereadores de Patinga. O cidadão comum, eu já tentei, por exemplo, em certos momentos, buscar certas informações e eu que tenho um certo conhecimento, tive dificuldade. Agora imagine o cidadão comum, o Gil teve que fazer uma pesquisa, uma mineração, procurar minuciosamente para conseguir fazer aquela planilha. Agora, é complicado para o contribuinte, né? O contribuinte fica sem saber. Eu estou lá pagando IPTU, eu estou lá pagando ISM, que é um imposto sobre serviço de qualquer natureza, eu estou pagando as taxa de lixo, está pagando tudo direitinho e na hora que eu vou procurar os dados estão de forma, não estão com acesso tranquilo para mim. O que você acha disso? Ô Gil, essa observação que você fez, eu já tenho observado que ela é um problema que muitas pessoas realmente enfrentam. Tristeza, né? Demais. Eu parabenizo inclusive o Gil, né, esse pré-candidato aqui também em Patinga, pelos dados. O Gil do vídeo, né? Que é Gilberto Betão. É um professor, né? Porque realmente ficou muito bom os dados que ele gerou. Eu tenho uma formação superior, né, na área de computação também, então entendo um pouquinho dessa parte técnica, e eu vi que realmente o trabalho que ele fez foi bem minucioso. Não é fácil, né? Não, dá um trabalho fazer tudo aquilo ali, porque eu já acessei também o portal várias vezes e realmente, falando tecnicamente aqui do ponto de vista de um analista de sistemas,
o formato como essa estrutura, né, esse site foi construído hoje, ele dificulta muito a navegação do usuário. Foi feito para não ser acessado. Seria isso. Portal da transparência está só na palavra, porque de transparência não tem nada. Fica muito nítido, sabe, que a estrutura que ele foi feita, ela dificulta muito a navegação por pessoas, principalmente por quem tem certa dificuldade com a tecnologia, por pessoas que estão acostumadas com tecnologia também. Isso mesmo. Porque hoje em dia, todo site que você encontra, ele é no formato que a gente chama de site responsivo. É um site que, se você abrir no notebook, ele se apresenta de uma forma. Se você abrir no celular, ele se adapta para o celular. Se você abrir num tablet, ele se adapta para o tablet. Todos os sites hoje são assim. Mas esse site de transparência não funciona dessa forma. Se você abre ele num celular, a configuração que ele fica para te exibir é muito desproporcional. Você tem uma dificuldade tremenda de acessar pelo celular. Muito maior do que pelo computador ainda. Então, pelo celular é praticamente impossível você conseguir acessar de uma maneira fácil. E hoje, 90% do acesso das redes está na mão, está na palma da mão, que é através do celular, né? Eu fico pensando, Rogério, como é que tem lá as pessoas dentro da Câmara eleitas e a pessoa sabe da dificuldade de acesso do povo a essas informações e as pessoas deixam a coisa acontecer. Às vezes seria interessante, por exemplo, um vereador ter lá esse acesso aberto de forma mais fácil, né, para as pessoas conseguirem chegar às respostas. Ia ser até interessante as pessoas verem, nossa, de fato, o fulano de tal está querendo que a gente fique por dentro das coisas que acontecem dentro do poder público, está querendo que a gente participe mesmo, né? Ô Betão, dá para se criar um aplicativo, não fica muito caro, a prefeitura, a Câmara também tem para produzir isso para ela, profissionais capacitados, verdade, com pouco tempo, tá? Levaria um pouco tempo aí, cerca de 2-3 meses, para se produzir um aplicativo, um site com uma qualidade melhor. Nem precisa se contratar empresas aí que vão cobrar fortuna para fazer esse trabalho. A prefeitura tem profissionais capacitados lá dentro, que eu conheço inclusive alguns da área de tecnologia. A Câmara também tem pessoas capacitadas para isso, que poderia muito bem produzir um aplicativo leve que roda em todos os celulares e que de forma, com 1-2 minutos, a pessoa consegue ter um acesso na palma da mão. Mas a estratégia é justamente o inverso. Não querem que a população tenha acesso facilitado a toda essa transparência, para que a população não saiba quais são os gastos que estão acontecendo, para onde está sendo direcionado o nosso dinheiro. Dessa forma, fica tudo um pouco obscuro, né? E a população... E gera desconfiança na população, né? Com certeza, sem dúvida. É triste. E aí, Romualdo, tomou o cafezinho já? O cafezinho tá gostoso, cafezinho da tarde hoje tá da ponta da orelha. Café, suquinho, que negócio tá bom. Aqui no Ipatinga em Foco, cidadão para cidadão, todo mundo é bem tratado. Aqui, você como pré-candidato, você viu que o Gil falando a respeito da necessidade do vereador fazer uma fiscalização melhor nessa questão dos gastos. Engraçado, por que isso, numa situação dessa, não acontece? Qual a dificuldade, por exemplo, da pessoa criar mecanismos que fiscalizem os gastos, ver se gastou muito, trabalhar a questão de melhor transparência? Por que há uma dificuldade de um vereador fazer isso? Deveria ser eles mesmos se organizarem nesse sentido, não é? Professor, essa pergunta é bem oportuna, né? Sobre a questão do vídeo do Gil ali. Faz a gente lembrar que o Brasil está um país todo enrolado, está mais enrolado do que tudo, né? Então é o seguinte, na minha opinião, eu acho que a Câmara, ela está ali para fiscalizar o Executivo. Então, se está tendo um gasto tanto na Câmara como na Prefeitura, um gasto exorbitante, digamos assim, eu penso que tem que ter comissões. A Câmara tem que ter comissões, como tem no Congresso, como tem no Senado, como tem nas Assembleias Legislativas de todo o Brasil. Para fazer esse controle. Para fazer esse controle. Porque se o vereador sai sozinho em busca dessa fiscalização, eu acho que ele toma burdoada do caminho fora, ele vai ser papá de onça. Então, na minha opinião, eu acho que tem que ter comissões e comissões bem organizadas, comissões que não são compradas pelo prefeito às vezes. Então, tem mais resultado nas buscas dessas fiscalizações.
Então é o seguinte, as comissões têm poder, a Câmara tem poder, as comissões têm poder para buscar objetivos dentro dessa fiscalização, quer dizer, inibir esses gastos exorbitantes que existem, tanto na Prefeitura como na Câmara. Até interessante que você falou que teve câmaras aqui no estado de Minas, que os vereadores eles votaram que baixassem os salários deles e houvesse assim, o salário foi baixado numa situação bem abaixo mesmo da realidade. Então o que acontece? Isso promove a candidatura de pessoas vocacionadas mais do que pessoas preocupadas com o valor que vai ganhar. Tipo assim, você vê o salário do vereador hoje, se você diminui ele no nível bem abaixo, e o camarada vai ter que prestar um serviço, vai ter apenas uma ajuda de custo, a diferença que ele vai fazer vai ser muito grande, não é? Professor, eu penso o seguinte, eu acho que todo cidadão que trabalha tem que ser remunerado, bem remunerado. Agora, eu acho que tem que ser produtivo dentro daquela condição. A produtividade. Ele tem que produzir, ele tem que ser eficiente, ele tem que ter qualidade. Provavelmente não seria eficiência. Eu acho que a questão não está no salário, está na produção, na produtividade daquilo que o cidadão profissional vai devolver isso para a população. Porque é o seguinte, se tiver uma fiscalização eficiente, um trabalho eficiente dentro da Câmara, uma fiscalização eficiente junto à própria Câmara e junto à Prefeitura, com certeza vai trazer produtividade. Aí vai criar um sistema de diminuir os gastos nos lugares que não precisa, tá entendendo? E colocar dentro das áreas que precisa, da questão da saúde, da educação e outras coisas mais que existem na prefeitura, na cidade, de Patinho e todo o Brasil. Ei, cafezinho abençoado. Gente, gostei demais, tá, Geraldo? É a resposta. E pegando esse posicionamento do Geraldo, Rogério, essa palavra que ele falou tem muito a ver com eficiência. E a eficiência é uma bandeira que você tem que jogar muito ela dentro de rede, tem conversado bastante com muita gente, falado sobre eficiência pública, né? O que você pensa a respeito dessa questão da eficiência? Bom, muito bem falado aí, né, pelo meu amigo pré-candidato Geraldo Romualdo. E em relação a essa questão da eficiência, falando especificamente da Câmara de Vereadores, hoje a gente vê uma ineficiência muito grande ali por diversos motivos. Um deles é que atualmente o vereador em Patinho ele tem direito a 8 assessores, né? 8 assessores. 8 assessores que são muito bem remunerados. A gente tem cargos ali de mais de R$6.000 de assessores. Cargos de mais de 5 Que é isso, meu Deus? Um vereador em Patinho hoje ele tem 8 assessores. Tá ganhando mais que professor, gente? Exatamente. Professor que ensina e que aguenta menino cadeirado de menino. Hoje a Câmara dos Vereadores, o chefe de gabinete, o salário é mais de R$6.000. Abaixo dele... Olha bem, Paulo. É um salário muito bom. Abaixo dele existe um outro cargo, eu não sei ao certo, mas é entre 4 e 5 mil. Abaixo desse aí tem mais 3 cargos de mais de R$3.000 o salário. E abaixo desses aí tem mais outros 3 cargos de cerca de R$1.700. Então, é a composição hoje de um gabinete de um vereador. Meu Deus do céu. Por que esses gabinetes são eficientes? Porque quando eu penso assim, imagina uma pessoa na situação eleita, podendo escolher 8 pessoas que vão trabalhar com ela. De antemão você já imagina, eu vou procurar alguém mais técnico, vou procurar alguém da área de direito, vou procurar alguém da área de saúde. É verdade. Pessoas que vão somar, né, conhecimento para tornar um gabinete bem eficiente. Infelizmente isso hoje não acontece. A gente vê que em grande parte das vezes os gabinetes são compostos por pessoas que às vezes não são capacitadas, elas não passam por um processo seletivo, elas estão ali simplesmente porque elas foram apoiadoras da campanha daquele vereador no passado. Então é uma forma daquele vereador pagar o apoio que ele teve dessa pessoa durante a campanha. Tem um detalhe dentro dessa situação, eu vi casos da Câmara de Vereadores que a pessoa trocou 3 vezes a equipe de assessores. Por isso que você perguntou, por que a pessoa fez aquilo, Rogério? Não, todo mundo tem que ter uma chance. Olha que loucura, não foi pensado na população. Exatamente. Todo mundo que deu apoio na campanha tinha que trabalhar pelo menos 3 meses ali dentro do grupo. É uma coisa muito complicada. Sem dúvida.
Quando você pega uma empresa, né, vamos partir para o lado aqui privado, um proprietário hoje de uma empresa, ele contrata um funcionário, qual que é a ideia dele? Treinar aquela pessoa, capacitar, aquilo leva um tempo de aprendizado, uma curva de aprendizado. Então, quando você pega essa curva de aprendizado e a pessoa está aqui, ele tira ela daquele cargo e coloca uma outra para ela ser beneficiada também durante um período, simplesmente com uma troca. Uma coisa maldita, né? Então, infelizmente, hoje, os gabinetes têm trabalhado com pouquíssima eficiência, a grande parte deles, né? Infelizmente, devido a essa troca de favores. E aí a população fica indignada por isso. A gente viu o vídeo falando dos custos altos, né? E quando você pega essa quantidade de assessores com esses salários durante 4 anos no mandato, era para ter um resultado muito melhor. Tinha uma coisa antigamente que tinha na Câmara que eu achava engraçado. Eu cheguei lá e achei interessante aquilo. Cota de xerox para a população. Você já ouviu falar isso? Eu cheguei a ver isso. Uma pessoa assim, aqui eu estou produzindo um livro dessa grossura. Aí a pessoa chegou em cada gabinete, cada vereador ajudou lá, tinha uma cota, e a pessoa produziu um livro dessa grossura. Com dinheiro de quem? De todos nós. Nós ajudamos a contribuir com essa situação. Agora, eu sou a favor de você fazer ação social, não com o chapéu dos outros. Com certeza. É verdade. Concordo com essa questão da eficiência. Então é isso aí. A gente precisa aplicar ali um modelo de pré-seleção dos candidatos que vão ser assessores dos vereadores. Na minha opinião, deveria ter um processo seletivo para permitir que apenas pessoas qualificadas para cada nível hierárquico ali pudessem entrar. O cara tem que saber pelo menos falar, né, gente? Falar pelo menos. Se o cara não sabe falar, coloca dentro da Câmara, é complicado. Hoje ali as vagas são ocupadas assim. Se aquela pessoa tem um potencial de trazer leitores para aquele puxador de voto. Se ele é uma pessoa bem vista na comunidade, se ele é um líder na comunidade, ele tem a sua vaga garantida para poder trabalhar. É uma tristeza isso. E aí acaba que às vezes ele deveria dar aquela resposta para a comunidade, a nível de que o serviço público funcionasse naquela comunidade onde ele está representando, ele não está preocupado com isso. Ele está querendo ali o cargo dele de assessor. Com certeza. É triste isso. Ok. Paulo Albino. Tomou café, Paulo Albino? Também. Ótimo. Paulo Albino, nós vimos o vídeo foi muito bom. Fiquei feliz demais porque você apareceu aqui, mas os nossos dois, os pré-candidatos, Geraldo Romualdo e o pré-candidato Rogério, e fiquei sabendo hoje no Facebook uma notícia muito boa, que eu estou vendo você postar muita coisa, aquela coisa toda. Paulo Albino anuncia lá que é pré-candidato a prefeito de Patinga. A pedido de muita gente, você anunciou lá no Facebook que você é pré-candidato a prefeito de Patinga. Isso nos alegrou muito pela sua seriedade e a gente ficou feliz, né, de você estar aqui e poder participar vendo aí o vídeo do analista Gil e pré-candidato Gil, que fez esse trabalho muito bonito sobre a prestação de contas, as contas, né, os gastos da Câmara de Vereadores de Patinga. E o que você achou do posicionamento dos pré-candidatos que vieram aqui no nosso programa hoje? Professor, é um prazer falar mais uma vez com o Toca senhor. aqui, que você é um prazer, professor. Isso. Porque para nós é maravilhoso falar com a pessoa igual o senhor. Obrigado. Né? Você é sempre bem-vindo. Uma competência muito grande. Obrigado. Vou falar com o Rogério, né, que é o nosso novo companheiro, né, com o Geraldo e com o Gil, que é o vídeo dele que nós assistimos. Isso. Professor. Muito inteligente o vídeo, né? Muito inteligente. E técnico, né? Técnico, professor. E a gente vê, professor, que a coisa hoje já está mudando até nisto. As qualidades até dos pré-candidatos hoje, como é que estão mudando, né? Isso, é verdade. Isso aí, hoje a mudança está começando até por aí, professor. Não é? Que é através dessa mudança aí que Patinga vai ver a coisa nova acontecer, não é isso? É verdade. Então, se não for por aí, a coisa, né, tá difícil. E eu, professor, devido ao ramo que eu já mexo há muito tempo, a venda de porta em porta, é isso? Aí o que acontece? Um abraço para os vendedores, tá, gente? Pois é. Aí eu, devido a esse acontecimento do meu trabalho, não é isso? O meu conhecimento é muito grande, né? E eu sei o que é a necessidade aí da população, de onde é que as pessoas... Ouve as pessoas, né, Paulo? Eu ando lá de porta em porta, né? E a gente está sabendo aí que o pessoal está querendo gente nova também na política. Então eu coloquei o meu nome aí
para uma disputa, professor. Botei lá no Patriota, inclusive eu estou aqui lendo o estatuto do Patriota, né? Isso para ver como é que é. Eu gostei demais da conta do estatuto, que ele fala a nossa língua, a minha língua. Questão, né? de família. De família, demais. Questão de uma administração mais enxuta, né? Pois é. E aí, professor, meu nome hoje está aí, professor. Eu botei meu nome lá no Patriota. E muita gente está falando, né, Paulo? Graças a Deus. Eu espero que o nome da gente apareça, não é isso, professor? E as pessoas gostem e quem sabe, né, a coisa pode mudar. E Patinga hoje está precisando de coisas novas, professor. Obrigado. Gente, tomamos nosso café, assistimos nosso vídeo. Fica uma dica para você. O vídeo do Gil é um vídeo sério, que retrata mesmo a realidade da cidade de Patinga. O Gil é técnico, ele conhece ele sabe o que ele está falando. Ao produzir, fazer a pesquisa, minerar os resultados, procurar os dados, minerar os dados e verificar e montar toda aquela planilha, ele se responsabiliza mesmo de trazer resposta para a população. E isso aí nos traz um alerta, e alerta para todas as pessoas que estão trabalhando com coisa pública. É necessário que as plataformas de acesso elas sejam de fato mais acessíveis a todo cidadão, porque nós contribuímos, nós fazemos a máquina pública movimentar. É o nosso dinheiro que faz com que uma prefeitura movimente, uma Câmara de Vereadores movimente. É só avisando, professor, porque nós colocamos aí, professor, é só o nome como pré-candidato, professor. Então nós é o seguinte, nós ainda temos que passar por mais fases lá no partido, não é isso? Então nosso nome hoje é como pré-candidato. E se nós passarmos, nós estamos juntos aí para lutar junto com o povo de Patinga. Amém. É isso aí, gente. Fica mais uma opção dentro dos nomes, né? Porque Ipatinga é interessante, tem tanto nome, uma lista de tantos nomes, e o nome Paulo chegou aí, um nome novo, né? E eu tenho certeza que faz toda a diferença. Eu quero dizer para você que foi muito bom ter você com a gente. Aprendemos bastante sobre a questão de como, de fato, é difícil o cidadão comum de bem acessar os dados públicos. E o Gil trouxe esses dados de forma bem clara através de uma planilha que ele procurou minerar esses dados com muita responsabilidade, o pré-candidato a vereador Gil, e fazendo a diferença para nós. Porque Ipatinga, eu te quero bem. Um abraço, até o próximo Cidadão para Cidadão.